Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é o Felipe, plantonista de Geografia do Poliedro. Vamos agora analisar uma questão que vai tratar aí, na verdade, de incidência da radiação solar na Terra e formação de sombras, né? Basicamente, o conceito de relógio solar. Vamos ver o que essa questão está pedindo. Ela fala o seguinte, ó. Observe a figura. Incidência dos raios solares do hemisfério sul. Deslocamos a figura aí para a direita para facilitar, né, a disposição, visualização aqui no nosso slide, mas vai ser o seguinte. Considerando uma estaca fixada verticalmente no chão ao meio-dia no início do verão no hemisfério sul, ou seja, né, solstício de verão aqui no hemisfério sul, em diferentes cidades do Brasil, analise as afirmativas. Aí vamos ter 3 afirmativas, né? E as 5 opções ali de alternativas de respostas para a gente verificar. Bom, o que a gente precisa para conseguir resolver essa questão? A gente precisa ter alguns conhecimentos básicos que vamos mostrar no próximo slide. Então está aqui o próximo slide, uma imagem da Terra e os seus principais paralelos. Vamos observar com mais cuidado dois paralelos em específico, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Esses dois paralelos aí, eles formam para a gente uma zona, que a gente chama de zona intertropical, uma região, né, onde os raios solares vão incidir de maneira vertical, variando a posição onde isso acontece ao longo do ano. Como assim? Por exemplo, nos períodos que a gente chama de equinócio, tanto de outono quanto de primavera, os raios solares vão incidir verticalmente aí na linha do Equador, tudo bem? Então, uma incidência vertical ou perpendicular dos raios solares nesse ponto da Terra. Quando for verão, o início do verão no hemisfério norte, a gente vai ter essa incidência, né, vertical perpendicular dos raios solares ali no Trópico de Câncer. E posteriormente, né, a gente vai ter o deslocamento progressivo desse eixo de incidência vertical dos raios solares para o sul, até chegar no verão do hemisfério sul, né? E o primeiro dia do verão do hemisfério sul vai ser marcado aí pelo chamado solstício de verão aqui no hemisfério sul, que vai ser quando os raios solares vão incidir de maneira vertical ou perpendicular no Trópico de Capricórnio, tudo bem? Agora vamos ver como tudo isso se relaciona à questão das sombras, que é de fato o que o enunciado está pedindo. O que a gente vai ter que sempre lembrar? Quando a gente tem incidência vertical, perpendicular, né, dos raios solares em algum ponto da superfície terrestre, nesse ponto específico, ao meio-dia, a tendência é que não haja formação de nenhum tipo de sombra. Só que tudo que estiver ao norte desse ponto, no planeta, vai apresentar ao meio-dia uma sombra projetada para o norte. E tudo que estiver ao sul desse ponto vai apresentar ao meio-dia também uma sombra projetada a sul. Ou seja, né, se a gente pegar como exemplo novamente aí o Trópico de Capricórnio, né, e supormos que seja solstício de verão aqui no hemisfério sul, ou seja, né, incidência perpendicular dos raios solares ou vertical, né, justamente nesse ponto, tudo que estiver ao norte desse ponto vai apresentar ao meio-dia formação de sombra a norte, e tudo que estiver ao sul do Trópico de Capricórnio vai apresentar formação de sombra ao meio-dia para o sul, tudo bem? Lembrando aí que no próprio Trópico de Capricórnio não vai haver formação de sombra ao meio-dia. Agora, voltando ao enunciado, a gente lê as afirmativas e vê quais estão corretas e quais não estão. A primeira vai falar o seguinte, ó, na cidade de Belém, a sombra projeta-se na direção norte porque a luz do sol percorre o Trópico de Capricórnio. Como a gente viu, se é solstício de verão no hemisfério sul, né, então há incidência vertical de radiação solar no Trópico de Capricórnio, os pontos ao norte desse trópico vão apresentar projeção de sombra ao meio-dia para o norte. Como Belém está ao norte, essa afirmativa fica correta. Então, com isso, a gente já consegue de antemão descartar a alternativa B, que vai estar errada, e também a alternativa D. Agora vamos ver a próxima afirmativa. Ela fala aqui, ó, em Goiânia, a sombra projeta-se na direção sul, pois no solstício de verão no hemisfério sul, os raios solares percorrem o Trópico de Câncer. Como a gente viu, na verdade, a incidência vertical de radiação solar se dá no solstício de verão no hemisfério sul, no Trópico de Capricórnio, não no Trópico de Câncer. Então, essa afirmativa vai estar errada. Com isso, a gente já consegue também eliminar a alternativa E. Agora vamos ver a terceira afirmativa. Em Porto Alegre, a sombra projeta-se na direção sul, fazendo com que os cômodos das residências situadas na face norte recebam insolação, enquanto as voltadas para sul ficam à sombra. Essa afirmativa vai estar correta, justamente porque Porto Alegre está localizada a sul do Trópico de Capricórnio, então a projeção de sombra que vai ocorrer ao meio-dia vai ser voltada para o sul.
Então, com isso, a gente chega à conclusão que a alternativa que é o nosso gabarito, a alternativa correta, é a letra C, tudo bem? Apenas 1 e 2 vão estar corretas. Então, acho que é isso. Espero que tenha ajudado e até mais.